Pessoal, vamos continuar então a revisão da Prova Brasil. O próximo tópico é malha quadriculada. Então você escreve aí no seu caderno, malha quadriculada. No vídeo anterior nós vimos sobre quadriláteros, nós já vimos também sobre triângulos, nós já vimos sobre a movimentação de objetos. Então todas essas informações caem nessa prova. Malha quadriculada. Eu vou explicar dois exemplos, então você presta atenção, porque isso aqui eu nunca comentei com vocês dentro de sala de aula. É uma informação muito importante, tá? Então você coloca o título, coloca exemplo 1 e depois exemplo 2. O exemplo 1, pessoal, você vai copiar isso aqui e junto com isso aqui você vai colocar observe a figura e coloca isso aqui para mim. Então, ó, não é nada disso aqui, tá? E não é nada disso aqui, ó. É só isso aqui, o exemplo 1. O que ele está falando aqui, ó? Deixa eu explicar. Isso aqui é uma torre e ele quer construir uma miniatura da torre. E essa miniatura tem que ser 8 vezes menor. Então, o que vai acontecer com as dimensões? Se ele quer construir uma miniatura, ele não quer diminuir. Então, se ele quer diminuir, na matemática, precisa dividir as dimensões. Então, se ele está falando aqui que ele quer diminuir 8 vezes menor, então tem que dividir por 8 as dimensões. E não multiplicar por 8. Se eu multiplicar na matemática, vai aumentar. Então, concorda que se está diminuindo, é dividir? Se ele está falando que é 8 vezes, então eu vou dividir por 8. Então, olha a questão, tanto que é fácil. Essa questão é fácil. A 2 já não é tão simples. Para construir uma miniatura dessa torre, que tenha dimensões 8 vezes menor que a original, então ele quer uma miniatura 8 vezes menor que a original. Qual desses itens é a correta? Multiplicar as dimensões da original por 8. Se eu multiplicar, vai aumentar mais ainda, eu quero diminuir. Então não é multiplicar, é dividir. Letra B. Dividir as dimensões da original por 8. Dividir as dimensões por 8. Você marca a alternativa B. B de bola. Já é a questão resolvida. Por que a C está errada e a D? Fala, multiplicar as dimensões por 4 não é multiplicar, muito menos por 4. Dividir as dimensões por 4? Não. Não é dividir por 4, é dividir por 8 as dimensões. Tudo bem? Então você coloca esse primeiro exemplo e coloca resposta letra B. Certo? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele é mais interessante. Só um minutinho que eu vou virar aqui a folha. O exemplo 2 é esse esquema aqui, ó. Então deixa eu só tampar aqui, ó. Você vai copiar e a gente vai analisar qual dessas alternativas está correta. Então você vem aqui, copia tudo isso aqui, tá bom? Copia tudo isso aqui. E mais, além disso, nós vamos responder algumas coisas. Antes de verificar qual a alternativa. Tem que desenhar? Tem. Tudo bem. Então você tem aqui, na figura 1, foram duplicados obtendo a figura 2. Opa, então foi ampliado. Foi duplicado. Então dobrou a figura. Então a figura 1 virou a figura 2 duplicada. Duplicado, como mostra essa representação. Então, duplicou, tá certo? Então, beleza. Então, o que eu sei do perímetro, do lado e da área quando eu faço essa ampliação? Nesse caso, essa duplicação. Será que vai mexer no lado? Lógico que vai. Vai mexer no perímetro? Vai. Vai mexer na área? Vai também. Vai mexer em tudo isso. Só não vai mexer nos ângulos. Só não vai mexer nos ângulos. Então, se ele perguntar, alterou os ângulos? Aqui é 90, aqui é 90. Não alterou. Aqui é 90, aqui é 90. Não vai alterar esse ângulo e nem essa ponta. Os ângulos, não. Vai alterar os lados? Sim. Vai alterar em quanto quando ele fala que dobra? Quanto que vale esse lado aqui? Ó? Não é 2 unidades? Ó? 1, 2. Quanto que passou para cá? 1, 2, 3, 4. De 2 virou 4. Então, não dobrou o lado. Então, se ele está falando que a figura dobrou, os lados também vão dobrar. Tá vendo que aqui é 2 e aqui virou 1, 2, 3, 4? Então, o lado dobrou, esse lado dobrou
Esse lado dobrou e esse lado dobrou. Então, se ele perguntar aqui, o que aconteceu com o lado? O lado dobrou também. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer com o perímetro? O que vai acontecer com o perímetro? Então, espera aí. O que é perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Gente, se eu dobrei o lado, o perímetro também vai dobrar. Lógico, eu não dobrei os lados? Sim, o perímetro, que é a soma deles, também vai dobrar. O perímetro também vai dobrar. Agora, sobre a área. Muita gente acha que a área também vai dobrar. Não, a área não vai dobrar, não. Vamos contar. O que é a área? Você vai contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. Essa área aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4 e junto esses dois deu 5 quadradinhos. Então, presta atenção, na figura 1, a área não deu 5 quadradinhos? E na figura 2, quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse com esse dá 19 e esse com esse dá 20. Opa, a área da figura 2 deu 20 e a área da figura 1 deu 5. Então, peraí. O que aconteceu? O que aconteceu? A área da figura... Então, deixa eu anotar. Olha o esquema. Tudo isso que eu falei, o esquema está aqui. Lembrando que esse é o exemplo 2. A alternativa do exemplo 1 deu letra B. Lembra da torre? Certo. Dividir em 8 vezes. Depois a gente vê qual a alternativa aqui dá 2. A figura 1, da figura 1 para a figura 2, o que é que ele falou? Não dobrou? Duplicou. Duplicar é dobrar. Então, o que é que eu sei do lado? O lado também vai dobrar. Se ele falar triplicar, o que é que vai acontecer com o lado? Vai triplicar. O que é que vai acontecer com o perímetro? Também vai dobrar. Vai dobrar. Certeza, se eu dobrei o lado, o perímetro vai dobrar. Se eu triplicar a figura, vai triplicar o perímetro, vai triplicar o lado. E a área também vai dobrar? Não e não. Quanto que deu a área? Quantos quadradinhos deu a área 1? Não deu 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então deu 5 quadrados. Depois você anota. E aqui não deu 20 quadrados? Sim, deu 20 quadrados. De 5 para 20 duplicou? De 5 para 20 duplicou? Não, qual é o dobro de 5, não é 10? Então não duplicou, não. Quadriplicou. Então é vezes 4. Então 5 vezes 4 é 20. Então o que aconteceu com a área? Quadriplicou. Então foi 4 vezes. Então foi 4 vezes. Quadriplicou. 4 vezes. Então o que aconteceu com o lado? Deixa eu escrever aqui melhor. Eu escrevi duplicou. Eu vou colocar aqui, ó, 2x, tá? Duplicou, 2x. Só um minutinho, tá? Não vou parar o vídeo, não. Só vou trocar a ordem aqui para você não confundir. Mas pode... Também tá certo desse jeito, mas é melhor assim, ó. A figura 1 para 2 não dobrou. Então, o que aconteceu com o lado? Dobrou também, então é 2 vezes. O que aconteceu com o perímetro? Também dobrou 2 vezes. O que aconteceu com a área? Também dobrou? Não, quadriplicou. Quando ele fala em área, você vai contar os quadradinhos da malha na malha. Qual é a dica? Se ele está falando que duplicou, então você vai pegar o 2, sempre elevar a 2, porque é a área. Quanto que é 2 elevado a 2? É 4. Então, é por isso que eu sei que é 4 vezes. Então, você não precisa nem lá contar. Agora, presta atenção. Se aqui fosse o triplo, o que vai acontecer com o lado? Vai triplicar. O que vai acontecer com o perímetro? Vai triplicar. E o que vai acontecer com a área? Vai triplicar? Não. O triplo é 3 elevado a 2. Quanto que é 3 elevado a 2? Quanto que é 3 elevado a 2? Não dá 9? Opa, o que vai acontecer com a área? Vai ser 9 vezes maior. Olha que louco que é isso aqui.
Então, se a figura 1 para 2 for o triplo, o que vai acontecer com a área? Vai ser multiplicada por 9. Entendeu qual é o esquema? Gente, isso aqui é muito importante. Através disso aqui, ele pode cobrar várias coisas. Ele pode perguntar quais dessas, duplicando, ampliando, o lado vai acontecer o quê? Vai dobrar. O perímetro vai acontecer o quê? Vai dobrar. E a área vai acontecer o quê? Vai quadriplicar. Por quê? Porque é 2 ao quadrado, então é 4 vezes. Aí se eu triplicar a figura, se eu triplicar, o que vai acontecer com a área? Vai triplicar? Não. O que é 3 ao quadrado? Vai ser 9 vezes a área. Se eu triplicar a figura, o que vai acontecer com o lado? Vai ser 3 vezes. O que vai acontecer com o perímetro? Vai ser 3 vezes. O que vai acontecer com a área? Cuidado, a área sempre é um número que ele fala elevado a 2. Então essa é a dica. Anota o esquema, tudo isso aí, e vamos voltar para a questão para a gente responder a questão. A questão é essa aqui, ó. Qual dessas alternativas está correta? Bom, nessa situação, a medida da área, ou ele quer a área. Ele quer a área da figura 2. Então, o que tem a área da figura 2? A área da figura 2 é a metade. Aqui é a metade da figura 1? Não, ela é maior. A metade da figura 1? Não. Não. Essa área é o dobro da figura 1? Muita gente vai marcar a alternativa C, e não é. Ah, mas a figura dobrou, então a área dobrou? Não. A área quadriplicou. Então essa área é o quádruplo da medida da figura 1. Essa área 2 é o quádruplo? Sim. Alternativa D. Alternativa D. Então é essa alternativa que ele quer. Por que é o quádruplo? Porque é o 2 ao quadrado dá 4. Se aqui fosse o triplo, era 3 ao quadrado dá 9. Entendeu? Então, alternativa D é o que ele quer. Então, a questão 1 da torre é a alternativa B e a questão 2 das figuras é a alternativa D. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá bom? Até mais.